Neste domingo de Páscoa, nós nos preparamos para cultuar a Deus junto com você. Preparamos aqui um ambiente, convidamos algumas pessoas que estarão participando conosco nesse momento de música, de adoração a Deus. Convidamos a Sumália, o Murilo, também a Gabriele, para se unir a mim, o Narciso, o Paulo e a Bia, que vem desde o primeiro domingo se dedicando para prepararmos esse tempo para juntos, como comunidade, como povo de Deus, adorarmos a Deus. Nós já vamos começar o culto daqui a alguns instantes. Mas antes eu queria lembrar você que nós estamos nos reunindo para orar todos os dias, às 6 horas da manhã e às 19 horas, cada um em sua casa. Dedique esse tempo, separe ali 15 minutos para interceder a Deus, orar pela nossa nação, orar pelas pessoas que estão enfermas, orar pelas pessoas que estão amedrontadas dentro de casa. Ore, interceda a Deus, entre em contato com as pessoas, ligue uns para os outros, mantenha os relacionamentos e participe do encontro de amigos. Nesta semana nós conseguimos realizar todos os encontros, todos os grupos tiveram seu encontro online. Se você ainda não participou, se você quer participar, se você não integra nenhum ainda, mas deseja ter essa experiência, saber como funciona, entre em contato comigo, entre em contato com alguém da equipe pastoral e nós vamos conectar você a um desses grupos. Nós queremos também dizer que a equipe pastoral está à disposição. Nosso telefone está à sua disposição para orarmos, para conversarmos, para possamos nos sentir perto um dos outros. Nosso desejo seria, com certeza, estar juntos. Hoje é domingo de Páscoa. Nós queremos estar aqui nesse templo, celebrando juntos a ceia, comendo juntos do pão, bebendo do cálice. Mas nesse momento não é o momento oportuno para isso. Mas nós, em breve, assim que nós retornarmos, com certeza estaremos celebrando juntos esse momento. Mas por enquanto é tempo de orarmos, é tempo de buscarmos a Deus, porque cremos que o Cristo que ressuscitou é o Cristo que está conosco nesse tempo de aflição. E como Ele suportou e sobreviveu à aflição, se entregou, morreu na cruz por nós, a enfrentou corajosamente e venceu a morte, nós cremos que Ele que está conosco nos fortalecerá para também enfrentarmos o nosso tempo de aflição. Que Deus abençoe a sua vida. Que esse tempo não seja um momento de você assistir um culto, mas seja o tempo de você participar deste culto, em adoração, em oração, em contemplação de quem Deus é, daquilo que Ele fez, daquilo que Ele faz e daquilo que Ele fará em nossas vidas. Que Deus te abençoe neste encontro. Boa noite, tudo bem com vocês? Que bom estarmos aqui, domingo de Páscoa, comemorando a ressurreição do nosso Rei. Eu gostaria de ler um texto com vocês, antes de começar o nosso culto, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 11, vamos ler do versículo 25 ao 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Vamos orar ao Senhor, agradecendo pela sua salvação, pela sua ressurreição, porque pela vida do nosso Salvador, nós temos vida. O Senhor se sacrificou num ato simples de amor e hoje nós podemos desfrutar eternamente, como Ele mesmo nos diz aqui. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Pai, pela sua salvação. Obrigado, Jesus, porque em tudo que o Senhor tem feito, o Senhor tem se mostrado um Deus presente, um Deus que ama, um Deus que cuida, independente das épocas, independente das estações, independente de crises, independente de tempos difíceis, tempos bons, o Senhor continua sendo o Rei que veio, que se humilhou, que cumpriu aquilo que nós não conseguíamos, Pai. Obrigado, Jesus, porque pelo seu amor, Deus, nós estamos aqui. Um homem, Pai, verdadeiramente homem, sofreu no nosso lugar. Sofreu porque tem um grande amor para conosco. Amor este, Pai,
que é de verdadeiro Deus. Obrigado, Jesus, pela sua salvação. Sem isso, estaríamos perdidos, estaríamos sem nada, sem esperança nenhuma. Por isso que eu te agradeço e te louvo, Deus. Que o Senhor seja sempre o centro da nossa vida. Pedimos, Deus, para que o Senhor esteja presente em todo momento, Pai, em que nós formos agir, todo momento que nós formos pensar. Obrigado, Deus, porque estamos aqui essa noite, especialmente para louvar o Senhor, porque o Senhor vive, não apenas naquele momento que a gente vê na Bíblia, mas vive em nosso coração, vive nesse momento presente aqui entre nós. Eu te agradeço no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com algumas músicas? O que eu fiz
No final da sua carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo escreve, no capítulo 4, no verso de número 6 e 7, o seguinte: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Não andem ansiosos. Se algo que nós estamos experimentando nesses dias é a ansiedade. Apesar de crermos nas verdades que acabamos de cantar, de um Deus soberano, de um Deus que ressuscitou, quantas vezes o meu e o seu coração é tomado por ansiedade? Ansiedade quanto ao futuro, ansiedade em relação ao presente, ansiedade em relação às pessoas que amamos. E as Escrituras nos convidam, nos desafia a, em tempos de ansiedade, abandonarmos a ansiedade e substituí-la pela oração. Isso eu queria convidar você a fazer nesse momento. Queria convidar você a orar. Queria convidar você a trazer à sua memória o nome das pessoas que compõem nossa comunidade de fé, o nome das pessoas que estão ao redor de você, seus familiares, seus amigos, alguns que talvez você não tenha tido a oportunidade de falar muito. Queria convidar você a fechar os teus olhos. Queria convidar você à oração, a colocar diante dele as ansiedades, para que possamos experimentar essa paz da qual o apóstolo Paulo fala, a paz de Deus que excede o entendimento quando nós descansamos e confiamos nele. Vamos orar. Bondoso Deus, colocamos diante do Senhor as pessoas, ó Deus, que amamos, Senhor. Rogamos que o Senhor esteja com elas neste tempo, Senhor. Que o Senhor venha trazer ânimo novo, refrigério, alegria. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa cuidar deles. Quando nós, ó Deus, pessoalmente não podemos estar ao lado deles para cuidar, para ser o amigo de perto, para ser o abraço aconchegante. Que em nome de Jesus, o Senhor possa estar abraçando, cuidando, Senhor, lidando com a vida de cada um. Oramos por nós, Senhor. Oramos pelo nosso coração ansioso. Que o Senhor nos ajude a descansar. Que o Senhor nos ajude a confiar. Que as Tuas mãos soberanas, Suas mãos, ó Deus, amorosas, continuam sobre nossas vidas, a nos conduzir, a nos nutrir. Que em nome de Jesus, Pai, possamos ser a cada manhã, a cada novo dia, reanimados pelo Senhor. Em Ti colocamos nossa esperança, em Ti confiamos, porque Tu és o nosso Salvador. A Ti a glória, o louvor hoje e sempre. Amém, Senhor.
3 domingos estamos conversando sobre os easter eggs da última ceia. Todos os easter eggs apontados até aqui orbitam em torno do easter egg que vamos expor neste momento. Desde a última ceia dos israelitas no Egito, quando celebraram pela primeira vez a Páscoa, até a última ceia de Jesus, quando Jesus celebrou e ressignificou a Páscoa e instituiu o sacramento da Santa Ceia, o cordeiro sobre a mesa foi o easter egg, a pista central deixada por Deus para nos conduzir ao cordeiro que estava à mesa da última ceia, isto é, o próprio Jesus. Hoje nós leremos, ou vamos ler juntos, Êxodo capítulo 12, do verso 1 ao verso 9, para observar em detalhes o cordeiro sobre a mesa e verificar como ele nos remete ao cordeiro que estava à mesa da última ceia. Vamos ler Êxodo 12, do verso 1 ao verso 9. O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem, então, um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, juntamente com as ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Antes de entrarmos e começarmos a conversar, a falar sobre o cordeiro que estava sobre a mesa e traçar então os paralelos com o cordeiro à mesa, eu quero observar com você o verso 1 e o verso 2, aonde o Senhor diz lá a Moisés e Arão o seguinte: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. A ação salvadora de Deus, cujo o objeto central dessa ação salvadora é o Cordeiro, deveria ser, na história de Israel, o marco zero da sua história como povo de Deus. Este aspecto de marco zero é ressaltado por Jesus quando, por exemplo, ele diz a Nicodemos numa conversa: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas o que é nascer de novo? Nascer de novo é ouvir, é acolher, é render-se e responder com fé ao Evangelho de Cristo Jesus, que é, nas palavras de João Batista, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme registrado em João capítulo 1, versículo 29. O novo nascimento, a ação salvadora de Deus, deveria ser, para mim e para você, o nosso marco zero, pois é a partir disto que passamos a ter história. Afinal, anteriormente, como está registrado pelo apóstolo Paulo lá em Efésios capítulo 2, do verso 1 ao 5, nós estávamos antes como? Estávamos mortos em nossas transgressões e pecado, mas ao nascer de novo, começa a nossa história. Agora, tendo isso em mente, lembrando que a Páscoa, ela é o início de uma nova era, a Páscoa celebra um começo. Voltemos
a nossa atenção ao cordeiro sobre a mesa, objeto central da Páscoa, uma sombra do tipo, ou um tipo do cordeiro que está à mesa, isso é, um tipo de Cristo Jesus. Então, à luz da compreensão do cordeiro sobre a mesa, chegamos ao entendimento que o cordeiro à mesa, isto é, Jesus, é, antes de mais nada, o cordeiro escolhido. O cordeiro sobre a mesa, objeto central do agir salvador de Deus no Êxodo, deveria ser separado, isto é, deveria ser escolhido no 10º dia deste mês. Mês que inaugurava para Israel uma nova forma de viver, que inaugurava para Israel uma nova forma de contar, inclusive, o tempo. Neste dia, estabelecido, diz o texto, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito. Nós sabemos que, posteriormente, estabeleceu-se o uso exclusivo do cordeiro. Mas aqui, nesse primeiro momento, nessa primeira Páscoa, havia possibilidade de um cordeiro ou um cabrito. Perceba comigo que não eram escolhidos 2 cordeiros, mas apenas um cordeiro. Isto é, não havia um plano alternativo, ou não havia uma segunda opção. Jesus, o cordeiro à mesa, na última ceia, foi escolhido para ser o meio pelo qual a ação salvadora de Deus alcançaria o seu povo. Isso foi anunciado pela primeira vez lá no livro do Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, quando diante da queda, diante da rebelião da humanidade, Deus disse: porém inimizade entre você, isto é, a serpente, e a mulher, entre a sua descendência, isso é, entre aqueles que continuarão na rebelião, e o descendente dela, da mulher. Este, o descendente, lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Jesus, o Deus Filho, sendo o descendente da mulher, separado por Deus, nascido da Virgem Maria, afirmou o seguinte, em João capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele disse ainda, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, o cordeiro à mesa, é o cordeiro escolhido, separado, para ser o objeto central e exclusivo da ação salvadora de Deus na história. À luz da compreensão do cordeiro sobre a mesa, chegamos ao entendimento de que o cordeiro à mesa, que é Jesus, é o cordeiro perfeito. O cordeiro escolhido para estar sobre a mesa na primeira Páscoa deveria ser o cordeiro sem defeito, como nos diz o texto. Isso revela algo sobre o caráter de Deus. Nos revela que Deus é perfeito. Deus é perfeito e nada menos do que a perfeição será aceita por Ele. Deus é perfeito e, sendo perfeito, nada menos do que a perfeição será aceita por Ele. Jesus, o cordeiro à mesa, viveu uma vida perfeita. O juiz que o sentenciou à morte afirmou: eu o examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. E ele então, depois de dizer isso, lavou suas mãos dizendo: estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Jesus, o cordeiro à mesa, não apresentou nenhum defeito, seja em seu nascimento, em sua vida ou morte. Seu nascimento foi virginal, foi obra do Espírito Santo e aponta para a perfeição. Ele não nasceu pecador como nós. Sua vida e obra
demonstram a perfeição perene de seus pensamentos, de suas palavras e de suas ações. Jesus, o Cordeiro à mesa, é o Cordeiro verdadeiramente perfeito. Mas não é, preste atenção, não é sobre os ombros da perfeição deste Cordeiro que repousa a salvação, como nós veremos um pouquinho mais adiante. Mas sim, ele é o Cordeiro verdadeiramente perfeito. Então, à luz da compreensão do Cordeiro sobre a mesa, cujos detalhes estão no texto de Êxodo 12 que nós estamos lendo, chegamos ao entendimento de que o Cordeiro à mesa na última ceia, isso é Jesus, é o Cordeiro guardado. A ordem dada a Israel no Egito, quando o Cordeiro sobre a mesa, quanto ao Cordeiro sobre a mesa, foi esta: guardem-no até o 14º dia do mês. O Cordeiro escolhido, o Cordeiro perfeito, deveria ser guardado por 4 dias, até finalmente ser sacrificado e ocupar seu lugar sobre a mesa da Páscoa. Da mesma forma, Jesus, que é a nossa Páscoa, como está lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, é o Cordeiro. É o Cordeiro que foi guardado. E então foi revelado por Deus como o seu grande plano, guardado desde toda a eternidade. Foi isso que o apóstolo Pedro nos revelou em sua primeira epístola, quando ele diz que nós sabemos que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro, que vocês foram redimidos, foram salvos da maneira que vocês viviam. Mas diz o verso 19, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha, sem defeito, como o cordeiro pascal, sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Jesus, o Cordeiro à mesa, é o Cordeiro guardado desde toda a eternidade. Porque antes de dizer, haja luz, Deus disse, haja cruz. A garantia da vida, preste atenção nisso, a garantia da continuidade da vida nunca esteve sobre o desempenho humano, sobre o desempenho de nossos primeiros pais, mas esteve o tempo todo sobre o Cordeiro que estava guardado desde antes da fundação do mundo e que nos foi revelado na pessoa de Jesus Cristo. Então, à luz da compreensão do Cordeiro sobre a mesa, chegamos ao entendimento de que o Cordeiro à mesa, que é Jesus, é o Cordeiro sacrificado. O Cordeiro escolhido, o Cordeiro perfeito, o Cordeiro guardado, é o Cordeiro sacrificado. E toda a comunidade de Israel, diz o texto, irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Como disse anteriormente, não é sobre os ombros da perfeição que repousa a nossa salvação. A perfeição é o que torna o Cordeiro aceitável aos olhos de Deus. Mas somente mediante o sacrifício haverá salvação. Somente mediante o sacrifício haverá salvação. Como bem escreveu um autor, se Cristo não tivesse morrido, teríamos alguém perfeito vivendo ao nosso lado. Mas continuaríamos perdidos. Continuaríamos sem salvação. Jesus, o Cordeiro à mesa, é o Cordeiro sacrificado. Ele só pode nos salvar porque Ele morreu.
É como ele bem disse aos seus discípulos. Digo-lhes a verdade, disse Jesus. Se o grão de trigo não cai na terra e não morrer, não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Mas alguém poderia protestar e dizer: mas para que fazer o próprio filho morrer? Não poderia Deus simplesmente, sendo amor, nos perdoar? Deixa eu te perguntar algo. O que você diria? O que você diria se um juiz resolvesse conceder perdão sem nenhuma compensação pelo crime? Você o chamaria de um justo juiz? Você ficaria satisfeito com essa atitude? Como justo juiz, Deus não poderia deixar impune todo o mal cometido pela humanidade. Mas que mal é esse? Você pode dizer: eu não sou assim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nós poderíamos, se fosse possível, é claro, jogar num telão toda a sua vida? Não estou falando apenas das suas ações, aquelas que você se prepara para tomar. Mas poderíamos jogar num telão todos os seus pensamentos, todos os seus sentimentos. Você consegue imaginar um telão com todos os pensamentos que passam um atrás do outro? Com todos os sentimentos, aqueles sentimentos? Poderíamos então pegar tudo isso, não só passar no telão, mas poderíamos colocar em frente a esse telão as pessoas que você mais ama. Todos esses pensamentos, todos esses sentimentos, todas essas atitudes constituem um crime. Um crime contra Deus. Deus não poderia deixá-los impunes. Para nos perdoar, Ele então lançou sobre Jesus a sentença que os nossos atos mereciam. Então, à luz da compreensão do Cordeiro sobre a mesa, chegamos ao entendimento de que o Cordeiro à mesa é o Cordeiro cujo sangue é aspergido. O Cordeiro escolhido, o Cordeiro perfeito, o Cordeiro guardado, o Cordeiro sacrificado é também o Cordeiro cujo sangue é aspergido. Pois a ordem era esta, verso 7. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. O sangue, do lado de fora da casa, assegurava a paz de Israel com Deus. Que disse o seguinte, o que Deus disse lá no verso 13: quando eu vir o sangue, passarei adiante. Sendo assim, a única participação do povo de Deus nesse momento de libertação e salvação era crer no testemunho do próprio Deus, de que ele veria o sangue e então passaria adiante. Destaco para nossa reflexão que Deus não disse ao povo: vós vereis o sangue e eu passarei adiante. Mas Deus disse: quando eu vir o sangue, passarei adiante. Sendo assim, não é com base no valor que damos ao sangue do Cordeiro que recebemos a salvação,
mas com base no valor que o sangue do Cordeiro à mesa, que é Jesus, tem para Deus. E não há nada que devamos, e não há nada que possamos acrescentar ao sangue do Cordeiro. Ele é suficiente para promover a paz entre Deus e o seu povo. Jesus, o Cordeiro à mesa, é o único cujo sangue é capaz de gerar verdadeira e permanente paz com Deus. Então, à luz da compreensão do Cordeiro sobre a mesa, chegamos ao entendimento de que o Cordeiro à mesa é o Cordeiro comido, o Cordeiro escolhido, o Cordeiro perfeito, o Cordeiro guardado, o Cordeiro sacrificado, o Cordeiro cujo sangue é aspergido, é também o Cordeiro comido. Isto é, naquela mesma noite, diz o texto, comerão a carne. Não estamos apenas e tão somente sob a proteção eterna do sangue do Cordeiro à mesa, mas também nos alimentamos pela fé da pessoa do Cordeiro que é Jesus. Assim como a comunhão do povo acontecia naquele momento, naquela primeira Páscoa, ao redor do Cordeiro sobre a mesa, a verdadeira comunhão acontece em torno do Cordeiro à mesa, que é Jesus, na última ceia. O Cordeiro à mesa nos trouxe para si mesmo, a fim de que pudéssemos, primeiro, apreciá-lo, para que pudéssemos alimentar-nos dele e para que pudéssemos regozijarmos-nos nele. Jesus, o Cordeiro à mesa, é o Cordeiro comido. Por isto, enquanto a paz com Deus repousa sob o sangue, a unidade repousa na comunhão do povo de Deus em e com Jesus. Desta forma, a Páscoa cristã não é um acontecimento apenas anual. Não é apenas um acontecimento que acontece mensalmente no sacramento da Santa Ceia. A Páscoa é um acontecimento que se repete todas as vezes que nos reunimos como povo, porque todas as vezes que nos reunimos como povo, devemos nos reunir em o nome de Jesus. Quando nós nos reunimos em torno de Jesus, nós nos reunimos porque um cordeiro esteve sobre a mesa para apontar para o cordeiro à mesa, que é Jesus, em torno do qual nós temos comunhão e vivemos em unidade. Então, à luz da compreensão do cordeiro sobre a mesa, chegamos ao entendimento de que o cordeiro à mesa é o cordeiro assado. É o cordeiro assado. O cordeiro escolhido, o cordeiro perfeito, o cordeiro guardado, o cordeiro sacrificado, o cordeiro cujo sangue é aspergido e o cordeiro comido. É também o cordeiro que é assado, pois a ordem divina era esta: não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. O Cordeiro da paz e da unidade enfrentou o fogo do castigo do pecado, a morte na cruz. Foi provado e foi aceito pelo fogo da santidade de Deus, que o aceitou como sacrifício e suportou o fogo da santa ira de Deus contra o pecado sobre si mesmo. Como o cordeiro sobre a mesa, assado, com a cabeça,
as pernas e as vísceras. Jesus, o Cordeiro à mesa, passou pelo fogo da cruz por inteiro. Não havia nada de teatral naquele dia. Ele era 100% homem. Ele era 100% Deus. E o fogo provou. E não havia nele impureza. O fogo provou. E nele recebemos plena e eterna salvação. Jesus, o Cordeiro à mesa, é o Cordeiro assado. Ele viveu a vida perfeita que não conseguimos viver e conquistou através de seu sacrifício vicário substitutivo o que nenhum outro sacrifício é capaz de conquistar: perdão e vida eterna. Sendo assim, para a gente concluir nossa conversa dessa noite, eu quero trazer algo para que eu e você possamos refletir e possamos praticar. Primeiro, a Páscoa é muito mais do que uma data. É Cristo sendo reconhecido como o centro de tudo. Páscoa acontece quando Cristo é reconhecido como o centro de tudo, como um objeto central da nossa salvação. Isso é Páscoa. Segundo, Páscoa é muito mais do que uma data. É marco zero na vida dos discípulos de Jesus, que inaugura em nossa vida uma nova vida e um novo tempo, uma nova forma de viver e um novo tempo para mim e para você. É um caminho de transformação constante. É um caminho onde estamos sendo transformados à imagem daquele que é o Cordeiro à mesa, Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador e o nosso referencial. Terceiro e último, a Páscoa é muito mais que uma data. É uma declaração da paz com Deus e da unidade entre os seres humanos em Jesus. O Cordeiro à mesa, podemos encontrar tanto a paz para viver e para partir, como a generosidade para com todos repartir. Ambas, paz e generosidade, são fundamentais para os dias que estamos vivendo hoje. Que Deus nos abençoe. Que todos os nossos dias sejam Páscoa. Que Jesus seja o centro de nossas vidas, todos os dias. E que juntos sejamos povo de Deus, salvo e nutrido pelo Cordeiro morto que ressuscitou ao terceiro dia. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família e que juntos possamos continuar caminhando, tendo Cristo no centro de nossos pensamentos, de nossas emoções, de nossas atitudes, de nossa vida. Eu gostaria de convidar você a orarmos, a colocar diante de Deus a nossa vida, a você aquietar o seu coração e fazer desse tempo um tempo de reflexão sobre quem é aquele Cordeiro à mesa, quem é Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, que nos substituiu naquela cruz para que tivéssemos vida e vida plena. Vamos orar. Bondoso e amado Deus, graças te damos
Porque o Cordeiro guardado desde toda a eternidade adentrou a história, dividiu a história, transformou a história, como um dia também adentrou a nossa história pessoal, dividiu-a e está transformando a cada dia. Bondoso Deus, guarda os nossos lares, Senhor. Que esse Cristo seja centro da nossa casa, Pai. Que Ele seja o centro dos nossos relacionamentos. Que Ele seja o centro de nossas decisões. Que nele tenhamos segurança para viver, segurança para partir, Senhor. Que nele tenhamos segurança, força, sabedoria para viver, generosidade para repartir o pão nosso de cada dia. Sê conosco nestes dias, Senhor. Abrevia, Senhor, esses dias de aflição. Traz ressurreição para a nossa história pessoal, Senhor. Traz ressurreição para a nossa história, como povo de Deus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Vem em nosso socorro. Vem nos buscar, Senhor. Queremos, ó Deus, te servir, enquanto o dia que tanto aguardamos não chega. Ajuda-nos a viver, tendo-o como centro de nossa vida, até o dia em que o Senhor será a única realidade deste mundo, Senhor. Abençoa-nos, é o que te pedimos, no nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém. Quanto ao mais que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, o Cordeiro, o objeto central da nossa salvação, que o consolo, a sabedoria e o ânimo do Santo Espírito de Deus esteja sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre todo o povo de Deus, hoje e por todo o sempre. Amém e amém. Quem sabe você pode ainda dedicar esses próximos minutos, enquanto nós vamos ouvir mais uma música, para ainda permanecer em oração, lembrando que esse Jesus que morreu é o Jesus que está vivo, que ressuscitou, e porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Que Deus te abençoe.
ser.